Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, graças ao feedback de vocês, hoje a gente vai chegar no nosso terceiro vídeo. Vocês disseram que gostaram dos vídeos sobre a ansiedade, sobre o Avatar. Então eu acho legal que a gente continue o canal, isso me dá bastante motivação e disciplina para continuar gravando os vídeos diariamente. Isso tem sido bom para mim, é um desafio, mas tem sido legal, né? Gravar, estudar, pensar em temas interessantes para que a gente possa falar um pouco mais a respeito das coisas que de fato importam, né? Que são as coisas bíblicas. E você já viu aí, naturalmente, a pergunta que a gente vai tentar responder aqui nesse vídeo é: você conhece Deus de fato? Você sabe quem é Deus? Quando te perguntam sobre Deus, qual é o conceito que vem na sua cabeça? É algo mais panteísta, como Deus está na natureza, Deus está em tudo? É algo mais metafísico, né? Deus é um ser diferente que anda aqui pela terra, Deus é um oxigênio, Deus é um ser místico, como a gente gosta de ver às vezes nos filmes, né? Mostram dessa forma. Será que Deus é assim? E para ajudar a gente a responder essa pergunta, utilizando a Bíblia naturalmente como fonte, eu queria recomendar esse livrinho aqui, chamado O Deus Presente, do D.A. Carson. O Carson, que é muito conhecido aí, é um dos grandes teólogos bíblicos e exegéticos, né, do campo da teologia, e nesse livro ele aborda muito claramente o tema a respeito do verdadeiro conhecimento de Deus. A gente coloquei essa foto aí da Glória Pires aí, porque não sei se vocês lembram, mas essa foto, esse meme aí de não sei opinar, ele surgiu naquela situação onde ela foi chamada, né, uma atriz foi chamada para falar a respeito ali do Oscar e narrar, comentar os filmes do Oscar, e a grande verdade é que ela não tinha visto a maioria dos filmes, né, então a gente viu uma reação até meio constrangida dela, né, assim, poxa, esse ator foi muito bem, mas esse filme é muito bom, ou às vezes ela, né, e aí mais pro final da cerimônia, ela acabou confessando isso que tá aí na thumb, né, onde ela diz: não sei opinar. Né? E muitas vezes, quando a gente entra nos debates a respeito de quem é Deus, qual é a sua natureza, como ele se manifesta, como a sua vontade é conhecida, muitas vezes a gente acaba fazendo como a Glória Pires. Nós entramos numa discussão a qual a gente não consegue de fato opinar com bases profundas. Partindo do princípio que, se você veio parar aqui nesse vídeo, provavelmente você é cristão, então você já sabe que parte da resposta dessa pergunta é que nós só conseguimos conhecer a Deus através da sua palavra. Mas não apenas pela sua palavra. E aí você pode ficar até preocupado comigo. Na realidade, existem duas formas pelas quais a gente consegue conhecer a Deus. E as duas formas, que a gente chama de revelação, né, como Deus se revela até nós, acontecem de duas formas. A primeira forma de revelação a gente chama de revelação geral. O que isso quer dizer? Significa que através da natureza, através da criação, nós conseguimos conhecer o Criador. Tem aquele pintor muito famoso, que ele faz aqueles quadros meio diferentes, Romero Brito. E quando você vê uma foto de alguma pintura do Romero Brito, eu lembro que tinha até capinha de celular disso numa época, era muito, muito febre, né? E quando você vê um álbum, né, uma pintura do Romero Brito, um quadro que ele desenhou, uma arte, na hora quando você vê, você consegue identificar que é dele, porque tem traços característicos daquilo que ele costuma fazer. Da mesma forma, quando a gente olha para a natureza, nós conseguimos conhecer aspectos da natureza de Deus. Que aspectos são esses? Nós conhecemos a perfeição de Deus, né? O perfeccionismo de Deus, né? Deus fez as coisas de maneira perfeita. Né? Quando você estuda biologia, estuda a ciência, você percebe o quanto as coisas elas são feitas de maneira muito coordenada. A natureza tem um fluxo de ações e de eventos e de coordenação assim muito avançado, algo que não poderia ser feito pelo acaso. Com certeza existe uma mente muito inteligente, muito superior a isso, que deu origem a tudo isso. E nós entendemos que isso é Deus, que essa natureza, né, que essa mente é Deus. E por isso a gente chama de revelação natural, porque nós conseguimos vê-la na natureza. A gente consegue ver através aí dos mares, dos oceanos, dos animais, das flores, das plantas, né? Tudo que existe no mundo da natureza nos faz conhecer esses aspectos a respeito de Deus. Mas a revelação natural, ela não lhes apresenta ou não nos apresenta a vontade de Deus. A revelação natural não apresenta o caráter de Deus de maneira completa. Esse tipo de revelação também não mostra para nós quais são os mandamentos, quais são as regras, o que a gente precisa fazer, como a gente louva esse Deus, como a gente age de acordo com a vontade desse Deus. E para isso a gente tem a revelação específica. A revelação específica se chama Bíblia, Palavra de Deus. E a gente chama a Bíblia de Palavra de Deus justamente porque nós entendemos que ela é a única fonte suficiente do conhecimento a respeito de Deus.
talvez seja meio polêmico, né, o que eu vou dizer aqui agora, mas se alguém lhe diz que eis que Deus está te dizendo tal coisa, e essa tal coisa que essa pessoa te disser não vier da Bíblia, não for um texto bíblico, ou não for pelo menos um conselho que tenha raízes ali em conceitos bíblicos, não aceite. Aceite aquilo que vem da palavra de Deus, porque nós entendemos que só ela é de fato a expressão verbal do que Deus deixou para nós como sua vontade. Fora disso, não há vontade de Deus que possa ser conhecida por nós. E esse livro aqui, agora especificamente falando do livro, nos ajuda a entender como Deus se relacionou com a humanidade no decorrer de toda a Escritura. Então, de repente, se você nunca leu a Bíblia toda, ou se você tem preocupação em, poxa, será que eu posso ler a Bíblia? Será que eu vou entender o que o texto bíblico ele tem a me dizer? Gênesis, Êxodo, Levítico, são tantos nomes, tantos profetas, tantos livros aí que de repente podem me confundir, não sei qual é o contexto, não sei o que fala. Se você não pode, ou de repente você não conhece, né, um bom material para comprar, uma Bíblia de estudo, algo nesse sentido, eu recomendo que você faça a leitura bíblica utilizando esse livro, O Deus Presente, do D.A. Carson. Esse livro, ele, como eu disse, ele apresenta essas questões a respeito de Deus, mas ele mostra isso de maneira a desenvolver esse conhecimento de Deus no decorrer das Escrituras. Então, o primeiro capítulo fala a respeito da criação. Vou dar uma lida aqui, ó. Tá aqui, ó. Primeiro capítulo, ele fala aqui, ó, o Deus que criou todas as coisas. Então isso aqui, se você já conhece, você já entende que ele vai falar de Gênesis. Mas se você não conhece a Bíblia, se você nunca ouviu falar de nada disso, já é um ponto de partida. Ele já está revelando para você um aspecto da natureza de Deus. Deus é o Deus que criou todas as coisas, né? Então, por exemplo, o capítulo 4 aqui do livro, o Deus que estabelece leis. Então a gente já avançou um pouco aí na história da Bíblia, né, no decorrer dos eventos que a Bíblia mostra para nós. E nesse capítulo 4, o autor se preocupa em falar a respeito da criação das leis. Que leis são essas? As leis que quem está no mundo aí cristão talvez já conheça, que são os 10 mandamentos, as leis ali de Êxodo, as leis do Levítico, de Números ali, as leis que envolvem toda a questão ritual, cerimonial, purificação do povo de Israel. São as leis. Então mostra que Deus também tem essa preocupação em criar leis. Então todo esse livro desenvolve esse raciocínio. Esse livro do D.A. Carson, ele ajuda a gente a entender que a Bíblia ela é um livro íntegro. O que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa íntegra é aquela pessoa que, independente de onde ela estiver, ela tenha o mesmo perfil, a mesma personalidade, o mesmo caráter. Ela não muda, ela é sempre a mesma. Ela tem sempre os mesmos comportamentos, ela tem sempre as mesmas reações. Ela não é uma pessoa que vive uma vida dupla, não é uma pessoa que vive de maneira falsa, uma pessoa íntegra. Quando a gente fala que a Bíblia é um livro que tem integridade, isso significa dizer que a Bíblia como um todo, ela é inspirada por Deus. E a Bíblia como um todo, ela serve para nós, para nos ajudar a encontrar a vontade de Deus. Eu vejo algumas pessoas dizendo por aí na internet, não, siga o Antigo Testamento, ou siga só o Novo Testamento, porque são as falas de Jesus. E na verdade o que a gente percebe no texto bíblico é que toda ela é inspirada por Deus. Se você pega o livro de Esther, por exemplo, onde o nome de Deus nem é citado, não há nenhuma palavra escrito Deus ou Senhor. Isso não é dito no livro de Esther. E você pega de repente Mateus 6, quando a gente fala do Sermão do Monte, qual texto é mais importante? Qual texto é mais pesado? Qual texto me fala mais a respeito de Deus? E a resposta correta para essa pergunta é os dois. Porque os dois fazem parte da palavra de Deus. E esse livro do Carson, ele ajuda a gente a entender isso. Como a gente consegue conhecer a Deus nas suas diferentes épocas no tratamento com a humanidade. Como ele tratava com Adão no começo. É diferente de como ele nos trata hoje. Como ele trabalha com a nossa vida hoje. Como Deus agiu com Abraão, com Isaac, Jacó, né, os grandes homens ali do tempo do Gênesis. Como ele trabalhou com Moisés, com Josué, né, com todos os personagens ali bíblicos. Esse livro nos ajuda a pensar dessa forma. Então, a minha recomendação para você, se você não sabe, você quer de repente estudar mais teologia, você quer estudar mais a respeito de Deus, a respeito de como ele se manifesta, de como eu posso conhecer mais a vontade de Deus, como eu posso conhecer os seus atributos, suas vontades. Esse livro aqui, O Deus Presente, do D.A. Carson, é uma excelente alternativa para você. É um livro que vai fazer você realmente perceber que o mesmo Deus que estava presente ali no Gênesis, na criação, é o Deus que está presente ainda hoje em nossas vidas. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, compartilha.
Se inscreve no canal também, a gente está com uma meta aí de chegar nos 100 inscritos, então de repente você pode até me ajudar com isso, né? Então se você gostou, faz isso tudo aí e diga aí o que você achou nos comentários, tá bom? Que Deus te abençoe e amanhã tem mais, hein?